Pessoal, eu dei o start aqui no início da gravação, tá? Vamos compartilhar aqui a tela. Vamos ver aqui a barra de status aqui. Vamos lá então, pessoal, né? Sejam bem-vindos, né? Essa aqui é a última aula de gestão da manutenção, tá? Mas como a gente tinha entrado no período aí de férias, né? E vai finalizar agora dia 10, né? Dia 10/2, essa eu sei, então essa última aula, né? E como a gente tinha entrado no período de férias, né? Eu já deixei o aviso aqui, né? O de gestão, e eu já havia deixado a aula extra 1, né? Para ajudar vocês na análise do fórum de discussão, né? Já deixei gravado, e da atividade 1 e 2 na segunda aula, para que na terceira e última, né? A gente fizesse o tira dúvidas, se bem que eu já corrigi, pessoal, bastante, e essa turma é relativamente pequena. Eu já fiz a correção, se eu não me engano, falta uma pessoa só. Desculpa, gente. Falta só uma pessoa para entregar a atividade aqui. Aí lembrando que nessa UC aqui, desculpa, gente, a gripe me pegou mesmo. Então, lembrando que essa UC aqui não está previsto o momento presencial. Ó, não espirrei o dia inteiro, agora na hora da aula, né? Começa, né? Então, o momento presencial, ele não está previsto para essa UC. Por isso que essa UC aqui, né? O EAD, ele vale na totalidade os 100 pontos, tá? Então, aí o que que eu fiz? Deixa eu ver se tem alguém online agora. Não, não tem. Mesmo porque eu imaginei que não teria, porque vocês já entregaram, na maioria aí, só falta uma pessoa. Hoje de tarde aí eu corrigi, né, o que estava pendente, que estava faltando aí. E lembrando que na nossa próxima aula a gente já inicia a UC de instalação do sistema elétrico de potência, tá? A gente já está indo aí, ó, já perto das últimas matérias aí do final do curso. A gente vai terminar lá no mês 5, dia 14/5, né? Vai ser a última aula de projeto do CEP. Então, próxima aula a gente entra já em instalação. A sala lá já está pronta, tá? É, a título de informação, pessoal, o monitor atual de vocês, né? O monitor aí que entrou aí recentemente, ele assumiu a turma aí no lugar da Flaviane, que tinha muitas turmas, tá? Então, eu já alinhei com Atos, né? Tá tudo ok, ele já postou praticamente todas as UCs até a de projeto de CEP, tá? Que eu já fiz o planejamento. Então, no geral, tá tranquilo, tá, pessoal? Então, só tem um para entregar ainda. Já pedi para ele enviar mensagem, entrar em contato aí, né? Como a gente sempre tem feito aí desde o início aí do curso, né? Para vocês terem êxito e ter, né, a sua graduação em eletrotécnica. Daí, pessoal, como hoje, né, não tem dúvidas, né? Aí na última aula eu falei sobre o prontuário das instalações elétricas. Eu até peguei aqui parte da matéria da UC, né? Da UC de Segurança do Trabalho, vou mostrar para vocês.
Inclusive, né, peguei lá uma planta baixa, né, uma planta de situação sobre projetos, né, projetos de CEP, né, mostrando a estação rádio base, como é que funciona o sinal lá de telecomunicação, né, da estação rádio base e a documentação que foi pedida, tá? Então, assim, para eu falar mais coisas de gestão da manutenção, né, eu vou continuar na parte, né, da eletividade, ou seja, como que eu escolho, né, como que a NR10, né, escolhe quem tem que fazer o prontuário, quem tem que criar e manter ele atualizado, né, assim como eu falei aí na aula anterior, né? Qual que é o limite, qual que é esse valor? Então a gente vai ver aqui, tá bom? Deixa eu, que isso é um material extra, eu vou abrir aqui. Eu até baixei o prontuário aí na última aula, né? Aí lembra que eu mostrei o item 10.2, mostrei toda a documentação, ó, tava lá na pasta aí até aqui do prontuário das instalações elétricas, né? Eu mostrei isso aqui da Vivo, né? E eu mostrei toda a documentação, cronograma de ações, toda a documentação necessária, só para a gente relembrar aqui, ó. Eu até tinha parado nessa página aqui, ó. Só toda a documentação, ó, esse aqui é o do certificado de aprovação, né? Isso aqui é as diretrizes que tem lá no site do fabricante. Eu mostrei a OS aqui, um exemplo de ordem de serviço, né? Que aí lembra que lá na tarefa você tinha que escolher, né, o pessoal que tinha o pré-requisito, né? Por exemplo, vai fazer instalação elétrica, então tem que ter o NR10, tem que ter o CEP. A instalação elétrica no poste, né? Num poste aí de distribuição. Então tem que ter o NR35, trabalho à altura, né? Ah, eu vou fazer a poda. Vai fazer a poda, né? Então tem que ter o anexo 5, né? Lá da NR11, da NR35, né? Que é a operação de motosserra, né? Lá da NR12, desculpa. Lá na NR12 você tem vários anexos, né? Se não me falha a memória, 12 anexos aí, e cada um fala respectivamente de um tipo de máquina, de equipamento que vem a ser utilizado, né? Então, essa daqui é a função, né? Eu tinha mostrado na aula passada. O procedimento operacional padrão, que é a instrução técnica, faz parte de documentos, né? Documentos técnicos que o pessoal da área, no caso, o eletricista de rede, né? Nesse caso aqui é um operador de subestação, mas o eletricista de rede, o de linha viva distribuição, vocês vão ver lá na matéria de manutenção e operação do sistema elétrico de potência, né? Tem duas atividades, uma para a rede desenergizada, foquem bem nesse nome, e a rede energizada. Lá a gente vai ver isso. Deixa eu ver o que mais aqui de documentação que dá para mostrar para vocês. Eu tenho um RT aqui, mas infelizmente não vai dar para mostrar, porque eu tenho que criar uma RT fictícia, né? Porque ela tem informações e eu não deu tempo de eu deixar essas informações privadas, tá bom? Beleza. Professor, como que num projeto, esse aqui é um exemplo de um projeto elétrico, né? Como que eu escolho, né, que essa unidade consumidora, né, geralmente é industrial e comercial de grande porte, né? Então, como é que eu escolho esse porte aí para uma instalação elétrica onde ela é obrigada, né?
com a carga, né, com aquela carga determinada, ela é obrigada a constituir e manter o prontuário das instalações elétricas, né? Na aula anterior, eu mostrei toda a documentação, né, a documentação necessária. Hoje eu vou, a aula foi meio invertida, né? Hoje eu vou me dedicar, né, com vocês aqui a mostrar o critério, né? A aula passada, a documentação necessária do prontuário das instalações elétricas. Hoje, o critério, como é que eu escolho, né? Então, já na própria, né, no próprio item aqui da NR10, né, já fala estabelecimentos, né, unidades consumidoras, né, com carga superior a 75. No caso, essa daqui da Vivo aqui, ó, se eu não me engano, acho que eu tenho, deixa eu ver aqui, documento base. Deixa eu ver um projeto aqui de uma estação radiobase. Vou pegar aqui pelo desenho aqui, acho que dá para eu. E tem uns que é o projeto de SPDA. Tô achando que é esse daqui, ó. Esse mesmo, ó. Bingo. Então, esse projeto aqui, ó, ele tem, se a gente pegar aqui, ó, ele vem da rede, ó, 11,4 kV, né? Lá da rede análoga à rede 13,8, né? Pessoal, por que que esse nível de tensão aqui? Esse nível de tensão no transformador, existem TAPs, né? Que são controles. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui. No transformador, se eu não me engano, ela tá lá na UC de projeto do CEP. Tem uma norma aqui, essa aqui, ó, NTC 10. A NTC 10, pessoal, ela fala de transformadores. Essa aqui é antiga da Celg. Eu peguei ela porque é a que eu lembro aqui de cabeça, né? Transformadores para redes aéreas, né, de distribuição. Então, você tem transformadores aqui com cargas, né? Por exemplo, o 13,8 é esse aqui, ele é classe de tensão 15 kV. Ele é projetado, né, para 15 kV, porém ele suporta, né, a tensão que é instalada nele, vamos dizer assim, a bifásica, é 13.800. Ele suporta 15 kV, porém a tensão bifásica é 13,8 kV. Beleza? A tensão que efetivamente está nele. Lembre-se que um projeto elétrico, ele é dimensionado no superdimensionamento. O que que é isso? O cabo, né? O cabo, o disjuntor ou chave fusível, disjuntor de baixa tensão, de média tensão, ele sempre vai suportar mais do que o circuito efetivamente, né? É, a potência que ele efetivamente que ele tem, tá certo? Então, para a tensão não é diferente. O cabo suporta tensões e, consequentemente, as correntes
relacionado a essas tensões de 15 kV. Porém, por questão de segurança, a tensão bifásica é 13,8, projetado para 15 bifásico, né? E 13,8. Depois eu vou explicar por que eu sempre falo bifásico, tá? Do mesmo jeito é o 36,2. Ele é projetado para 36,2, mas a tensão que efetivamente bifásica é, é instalada, roda nele, vamos dizer assim, como se fosse um programa de computador, é 34,5 kV. Todo transformador, deixa eu achar aqui o desenho. Essas tabelas aqui, ó, mostra ó, a classe de tensão, ó, tá vendo? Aqui fala trifásico, mas é duas fases. É porque é sempre assim. Sempre não tem lá quando a gente está vendo um equipamento, num circuito, não mostra assim, ó, 220 barra 380. Ou 110, que na verdade é o 127. Às vezes nem tem um volt aqui, ó. Tá só assim, ó, 127 barra 220 volts. Do mesmo jeito, esse aqui, ó, vai estar desse jeito aqui, ó. Só o número 220, aí barra 380. Esse daqui é monofásico e aqui é bifásico. O trifásico, se eu pegar aqui 380 vezes raiz de 3, vai dar 660, mais ou menos, volt. Do mesmo jeito aqui, ó, monofásico 110 é o 127. Bifásico 220, 127 com 127 lá, né? Ou, na verdade, vezes raiz de 3, 220. 220 vezes raiz de 3 vai dar 380. Já tem de cabeça aqui de tanto fazer. Só que na configuração dos circuitos só aparece essas duas aqui, ó. Só essas duas que são evidentes. A tensão trifásica, não sei o porquê, é por padrão, né? Como o professor me explicou, não aparece. Aqui fala trifásico, mas tá vendo aqui, ó, fase e fase. É tensão bifásica. Aí é do mesmo jeito. Monofásico é 7.967. Bifásico, que seria o trifásico, né? 13,8. Ele foi projetado para 15 kV. A tensão primária da média tensão é bifásica 13,8 e o monofásico, ou seja, uma fase apenas 7.965. Do mesmo jeito, a 34,5 kV foi projetada para 36,2. O bifásico dela, que a gente acha que é o trifásico, 34,5. E o monofásico é 19,9, né, quilovolts, ou 19.919 volts aqui, tá? E essa tabela 8 aqui mostra as derivações, os TAPs dos transformador. Por isso que no projeto aqui, ó, dependendo, ó, tem concessionária de energia. Eu achei oportuno mostrar para vocês agora que tem concessionária de energia que ela roda com um TAP, né? Um TAP acionado aqui, ó. Vocês estão vendo que dependendo da derivação aqui, ó, o máximo igual aqui em Goiás é 13,8. Mas se eu ir abaixando a derivação lá do TAP do transformador, né? Movendo lá na bobina, eu diminuo a tensão para 13,2, 12,6, 12.000. Alguns têm mais TAPs, né? Mais regulagem, e uma delas é a 11,4 aqui, né? Então, ó, projeto, aqui é a derivação,
e a tensão trifásica, que na verdade é bifásica, que vai aparecer, né? Assim, aqui ele fala trifásico, mas é bifásico, entenda isso, viu, pessoal? É um padrão. Igual tá aqui, ó, trifásico. Aqui é o primário, né? Aqui é o secundário. Aqui mostra trifásico 380/220, né? O maior é a tensão bifásica, duas fases, e o menor é a monofásica. E por padrão, eles não mostram a tensão trifásica. Apesar de que, né, fala que o trifásico aqui em Goiás é 300, não é, é 660. É o padrão, do mesmo jeito, o trifásico, onde é 127, ou o famoso 110, não é 220. Aí sim, esse é 380, tá? Então, eu mostrei aqui, né? E foi bom eu ter pego aqui essa norma aqui, ó, porque existem vários tipos de transformador aqui, ó. Isso aqui é o para 15 kV, né, que é o 3.8, né? Aqui só mostra até o de 300, mas atualmente a gente tem o de 500 também. Tem aqui a eficiência, né, as configurações dele. Esse manual aqui, essas características, a, os fabricantes, eles utilizam ele como referência. Esses são os transformadores que, que são disponibilizados aí nas revendedoras, aí, né? Numa Eletrotransol da vida, aí, numa Eletroenergia, para que ele energize um cliente, né? Um cliente industrial ou um cliente comercial, tipo o atacadão, né? Um atacadão é igual o açaí, né? E também um condomínio vertical ou um condomínio horizontal, né? O vertical é o de prédios, né? O horizontal são de casas. Inclusive, se eu não me engano, acho que foi na aula de vocês, eu falei que eu morei num condomínio que tinha duas torres e era de 500. O transformador, né? Era acima desse daqui. Esse aqui é para classe 15 kV, a outra aqui é para classe 34,5, né? Ou 36,2, né? Ele não é muito comum em perímetro urbano. O único perímetro urbano que eu sei que existe esse tipo de transformador, né? A bucha dele é bem maior. Que eu tenho notícia é no Rio Grande do Sul, né? Eu não me lembro, eu ministrei aula para algumas turmas aí, né? Lá do Rio Grande do Sul, e quando eu peguei a norma para a gente analisar, né? Para a gente em aula, eu vi que tinha no perímetro urbano esse transformador para essa classe de tensão. Aqui em Goiás, pelo menos no perímetro urbano, tem para o 15 kV, se eu não me engano, ali em Trindade, antes de chegar em outra cidade ali, tem no perímetro rural redes para transformadores de 34,5. Então, pessoal, o projeto, né, igual aqui está falando na NR10, né? Estabelecimentos com carga instalada superior a 75, né? Lembrando que o volt ampere lá de eletricidade básica é a potência aparente. Aqui, né, a norma, ela fala da potência que realiza trabalho, mas você pode ler, né, a que realiza trabalho é aparente, né, entre aspas, né, como se fosse a mesma. Na prática, não é. Na prática, você tem que utilizar o fator de potência aí, mas, assim, para questões, né, de interpretação da NR10, a gente utiliza a unidade de medida em kV/A, que considera a que realiza trabalho, a que ele está falando aqui, né? E a aparente, que é da energia magnetizante. Mesmo porque, se eu não consumo essa energia magnetizante, o transformador não consegue aumentar a tensão ou diminuir a tensão, né? Pegar a tensão do primário, diminuir para o secundário e fornecer energia para os clientes residenciais, industriais e por aí vai, né? Então, esse estabelecimento que ele está falando é uma indústria, é um grande comércio ou um condomínio residencial. Então,
Se ele tiver a carga superior a 75, qual que é a carga superior a 75? A gente está vendo aqui na lista, que é o de 112,5 kV. Então, quer dizer, professor, que o condomínio horizontal, o condomínio vertical, caso o condomínio horizontal ele tenha um transformador próprio, né? Eu mesmo eu aluguei uma casa que tem um condomínio horizontal, né, de casas, só que a energia, apesar de ser um condomínio fechado, a energia vem da baixa tensão, né? Cada um não tem uma medição geral, né? Cada um tem sua medição, então ele não entra, ele não se enquadra. Se eu tiver um transformador próprio, né, que é o vertical de apartamentos, aí ele se enquadra. Pessoal, então quer dizer que um condomínio horizontal ou vertical que tem transformador próprio, uma indústria, um grande comércio que tem um transformador a partir de 112,5, ele deve criar e manter esse prontuário que o senhor falou na aula passada, foi mostrando os conjuntos de procedimentos, instruções técnicas, né? Os documentos de inspeção, por exemplo, laudo de aterramento, laudo de aferição da resistência de terra, né? A RT de projeto, a RT de execução do projeto elétrico, né? A RT do projeto de SPDA, caso tenha, né? Então, toda essa documentação, por exemplo, se eu tenho um eletricista contratado, eletrotécnico ou engenheiro, eu preciso ter a comprovação, né, que esse eletricista tem a sua capacitação, o engenheiro tem o curso de engenharia e o eletrotécnico tem o curso de eletrotécnica, né? Os equipamentos de proteção individual e coletiva que eu forneço para ele tem que ter a aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego lá no cartório que eu mostrei aula passada, né? Então, se ele tiver um transformador próprio maior que 75, que no caso é o de 112,5 kV, aí sim eu sou obrigado a constituir e manter o prontuário das instalações elétricas com toda essa documentação. Lembrando, pessoal, então quer dizer que eu sou um prédio ou uma oficina, né? Uma oficina, eu tenho um cliente com uma oficina que eles fazem aquela modificação de carros, né? Carros de corrida, carros de alto desempenho, e eles têm um transformador de 75, né? Igual eu falei para eles. Por lei, pela NR10, vocês não são obrigados a construir e manter o prontuário das instalações elétricas. Mas você, se você tem um eletricista, né, você tem que ter a certeza de que realmente ele é um eletricista, porque senão ele pode se acidentar e se acidentando aí, você, como empregador, você tem o quê? Você tem a responsabilidade sobre o que acontece com ele no período laboral, né? O EPI que você fornece não quer dizer que eu estou desobrigado a ter o prontuário das instalações elétricas porque eu tenho um transformador 75, não quer dizer que eu vou me eximir da lei trabalhista, né? E de projetos. Aí, por exemplo, não tem projeto elétrico. Mas lá em NR10 eu não tenho carga superior a 75, eu não tenho de 112,5, então eu não sou obrigado a ter. Uai, peraí, você tem que ter um projeto. Alguém com conhecimento técnico tem que pegar o somatório, porque o projeto elétrico, pessoal, o que que é? Nós, vocês, futuros eletrotécnicos, eu, engenheiro eletricista, o que que a gente faz? A gente pega a potência de cada equipamento, faz o somatório e vê a carga instalada desses equipamentos, incluindo a iluminação, né, propriamente dito, a carga alocada das tomadas de uso geral e a carga alocada das tomadas de uso específico, chuveiro, ar-condicionado, uma máquina, uma calandra, né, para dobrar chapa, ou uma calandra igual de hospital para aquecer a rouparia, né, que não é descartável, né? Então, todo e qualquer equipamento, né, de uso específico aí, né, eu faço o somatório deles e aí esse resultado é a demanda, é a carga instalada e a partir dessa carga instalada, né, por exemplo,
Se eu tenho 100 kVA de carga instalada, então o mais lógico é utilizar um transformador de 112,5. Se eu tenho um transformador de 112,5 que está acima, eu sou obrigado a criar e manter o prontuário das instalações elétricas, né? Além do disposto do subitem 10.2, né? Que é o quê? As empresas são obrigadas a manter os esquemas, né? Quando eu falo esquema, é o diagrama. Diagrama unifilar atualizado das instalações elétricas do seu estabelecimento. Por isso que essa aqui da Vila Laura, né? Lá da estação Rádio Base, né? Ela é mostrada aqui, ó. Vem lá do 11.4 aqui da rede da Coelba, né? Ó a chave fusível aqui, ó. 15 kV, classe 15 kV, agora você sabe que é 13.8. Ó o para-raio de redes aqui, ó. O de média tensão. Ó a medição indireta aqui, ó. Nós temos o TP e o TC aqui, o transformador de corrente para verificar a corrente em tempo real. O transformador de potencial para verificar a tensão, né? A tensão é a corrente, você tem o quê? A potência elétrica do equipamento. Ó, passa por TP. No final das contas, ó, ele vai alimentar as cargas, né? Provavelmente aqui tem grupo motor gerador, né? Como a gente viu lá nas fotos lá do prontuário, né? Tem grupo motor gerador, você tem os circuitos, né? Os circuitos aí de telecom, né? Que alimentam as antenas, né? Você tem que na verdade ele é chamado, ele é um roteador, né? E aí ele pega e envia sinal, fica enviando sinal de teste para saber se tem se tiver uma ligação, né? Faz o rastreio daquele cliente onde ele faz a comunicação ali, né? Então todo esse maquinário, todo esse equipamento, ele tem que ter, pelo menos ele. Vocês viram aqui que são vários, mas vários projetos, ó. Não, não é um, dois, três projetos, não. São vários aqui. Isso aqui, eu tô falando só dessa unidade aqui, dessa. Tem certificados aqui, ó. A gente está vendo aqui de longe aqui. Eu não vou abrir ele por questões aí de ética, né? Mas mostra aqui o certificado. Se eu não me engano, acho que esse daqui é do eletrotécnico que, que dava manutenção lá, né? Na ocasião. Então, esse diagrama unifilar atualizado, né? Pelo menos se você tiver ele, não é o ideal, mas se ao menos eu tiver esse diagrama, eu sei da onde que a energia está vindo, né? Qual que é a configuração da rede, qual que é a configuração da proteção, que são os para-raios de rede, que são as chaves fusíveis, né? A corrente que ela suporta, os DPS, né? DPS que na verdade é o para-raio de rede de média tensão, os de baixa tensão, todas as cargas aqui. Eu tenho um resumo, né? Eu tenho um resumo aqui, ó, igual aqui, ó. Você tem essa chave aqui, ó. Deixa eu ver, aqui é do grupo motor gerador, ó. Quer ver, ó? Ó aqui a USCA aqui, ó. Você tem, ó, dois grupos motor gerador, essa unidade, a USCA aqui, que é a unidade de controle do QTM, chama quadro de transferência automática. A USCA aqui, ela tem uma unidade de controle, né? O quadro geral dela é o QTM, e ela faz a seleção, né? Lá no, a gente viu lá em projetos elétricos industriais, né? E no período, né, e lá em eficiência, né, tem o período de ponta, o período fora de ponta, né? Aí no período é, de ponta, lá de pico, né, de consumo, ele faz o quê? A chave de transferência automática aí, né, o QTM, a USCA, ela é programada, né? Tem um CLP ali, e aí nesse período ela
sai da concessionária de energia, né? Quando ela sai da concessionária de energia, entra no no break para não cair a energia de uma vez, né? Aí, enquanto ela faz essa transferência, sai da concessionária, desliga o circuito, aí o no break entra. E aí depois o grupo motor gerador, ele faz uma rampa, né? Vai com o inversor de frequência, né? Ele começa com uma velocidade pequena. Lembra que os motores aí, eles precisam, né, de uma técnica de partida aí para a chave fusível não entender que está tendo um curto-circuito, por exemplo. Lembra que a carga, o motor elétrico, né? Ele tem uma corrente 8 vezes, né? A maioria das bibliografias aí, né? 8 vezes a corrente nominal. Por isso que ele faz essa rampa de entrada. O inversor de frequência começa com uma tensão menor, até ele começar a pegar o giro ali, né? Pegar a inércia, para aí depois ele colocar na tensão, que realmente é a tensão que alimenta essa máquina elétrica aí. Então ele entra no grupo motor gerador, o grupo motor gerador ele entra em sincronismo com a rede, né? Ele entra em paralelo e daí sai do no break e vai para o grupo motor gerador e fica lá é, aquelas 3 horas, né? Até as 22, se não me falha a memória aí, né? Das 19, 20, 21, isso mesmo. Até chegar às 22 horas aí, porque o quilowatt-hora é mais caro, é mais barato você utilizar o grupo motor gerador. Aí nesse período ele economiza, né? Vamos supor, ele economiza a energia, porque o plano dele, né? A demanda dele foi projetada para isso. Então, esse diagrama, por que que eu sei tudo isso? Porque eu tenho o diagrama unifilar, né? É, eu como engenheiro eletricista, né? Você, como futuro eletrotécnico, vai ter esse conhecimento, né? Aqui mostra os controles aqui, os relés aqui, ó, os relés de proteção, ó, o controlador aqui, ó, os relés de proteção lá da USCA, né? Onde fica o quadro lá, o QTA, né? O quadro de transferência automática aqui, que ele faz esse controle. Esse controle aqui, no caso, são dois grupos motor gerador aqui. Olha, ó, dois grupos motor gerador de 500 ou 450 kV, né? A configuração de baixa tensão, né? Lembrando que é baixa tensão, pessoal, porque ele vai fornecer energia direto para o cliente, né? Em baixa tensão. A energia média ela foi feita para transporte, né? Ela é transportada até o cliente, né? Em 13,8 ou 34,5 kV e lá ela faz, né? Essa conversão, né? O transformador é um transformador abaixador para justamente o cliente gozar dessa energia, né? E poder utilizar, né? Essa energia aí para os seus processos produtivos, né? Ou para o condomínio, né, vertical aí, fechado aí, né, para fornecer energia para os seus clientes, ou, né, para o grande comércio aí, né, as, as câmaras frias, né, igual lá na JC Distribuição, né, alimentar as câmaras frias para eles poderem armazenar os alimentos, né, eles fazem as vendas enquanto vai entregar, por exemplo, um Carrefour da vida aí, né? Eles vendem no atacado e armazenam para entregar para o varejista, né, final aí, que é o Carrefour, por exemplo. Então tem que ter no mínimo, esse diagrama unifilar falando de onde que está vindo a energia e para onde que ela vai, as proteções, né? Os disjuntores aqui, ó, o barramento, mostra tudinho, né? Então, eles têm que ter esses esquemas unifilares atualizados, né? Do seu estabelecimento, no caso aqui da antena aqui da estação rádio base, dessa antena aqui da Vivo aqui, né? De celular aqui dessa região.
com as especificações do sistema de aterramento, né? A especificação do sistema de aterramento são as proteções ligadas ao barramento aqui, né? Por exemplo, aqui, ó, para-raio de rede, ó. Para-raio de rede está aqui, ó, a especificação dele, né? Aqui também temos os projetos de SPDA, tá? Se não me falha a memória, no esquelétrico ainda, fala de bomba d'água. Eu sei que tem o de SPDA aqui, pessoal. Esse aqui é um container aqui, ó. Ah, esse aqui é a planta de situação, onde fica a torre, onde fica olha, o QDG, o banco de bateria, o grupo motor gerador, né? Deixa eu ver se é isso aqui. Aqui é as legendas, né? É apenas a legenda aqui. E são as dependências externas da estação radiobase, né? Então, o projeto de SPDA, né? Lembrando aí que mostra a captação, né? Captação do raio, a descida, né? E o sistema de aterramento. Então, no próprio diagrama Unifilar, eu posso ter essa especificação. No caso aqui não tem, pessoal. Mostra só a prumada, né? A prumada aqui, ó, da parte aqui de telecom, né? Dos pavimentos aqui do prédiozinho, onde fica a estação rádio base. Mas tem que ter, ó, pelo menos o diagrama, né? E a especificação da proteção. Por isso que fala aqui, ó, a especificação do sistema de aterramento, né, com captação, descida e o, e o aterramento em si, né, por isso que fala sistema de aterramento, né, onde você capta energia, depois você faz a condução dela, né, pela descida natural, pelas ferragens do prédio, ou a descida, geralmente o pessoal não, quando ele não planeja, né, sistema de SPDA, eles fazem com descidas aparentes, uma barra chata de alumínio, ou então balizadores, né? Aqueles que a gente vê lá em volta do prédio, né? Aquelas descidas, né? E demais equipamentos de dispositivos de proteção, né? Os demais, os supressores de surto, as chaves fusíveis, né? Aqui na parte de média tensão, os disjuntores na parte de baixa tensão. Se houver um disjuntor, e acredito que haja disjuntor de média tensão na subestação aqui, com essa especificação, ó, que é onde fica o transformador, ó, um transformador de 500 kV, outro, a chave dele aqui, ó, o disjuntor. Esse disjuntor aqui, ó, provavelmente não, ele é o disjuntor de média tensão, tá, ó, 1.500 amperes é de média tensão, viu? Mostra até a especificação aqui, ó, da chave fusível, né, com base NH também aqui, ó. Ó, o fusível, ó, é uma chave faca aqui, ó. Aí você tem um fusível, aí quando ela atua ele queima, né? E aí abre os contatos aí para proteção. Então, se você tem a carga superior, né, aos 75, que é de 112,5 para cima, né? 150, 225, 300, 500. Aí acima disso,
eu já tenho a união de vários deles, né? Igual vocês viram aqui na estação de rádio base, dois transformadores de 500, né? Ou três ou quatro, ou um de 1.000, né? E por aí vai, né? Então, se você tem a carga instalada superior a 75, já começa com 112,5, né? Você tem o diagrama unifilar falando de onde que a energia está vindo, para onde que ela vai, com especificação do sistema de proteção e de aterramento, né? Você tem que constituir e criar todos os mecanismos aqui, ter a documentação, né? Para que você tenha uma instalação segura, né? Perante o Ministério do Trabalho e Emprego, né? Para evitar que acidentes ou incidentes ocorram, né? E você está o quê? Sobre o guarda-chuva da lei, você vai estar salvaguardado. Gente, esse conhecimento, pessoal, o eletricista, eu vou até, como se diz, passar pano um pouco para o eletricista, né? O eletricista, principalmente o de redes aí, ele tem, embora ele mexa com uma tensão mais perigosa, assim, né, do que a baixa tensão do predial, né? Mas eu vou passar um pouco de pano para o eletricista. Mas você, futuro eletrotécnico, engenheiro, né? Não pode falar que não tem esse conhecimento, né? Ou não buscar esse conhecimento, porque você, dependendo da função que você assume aí na empresa, né? Que você desempenha, você vai ser cobrado, a fiscalização vai acontecer um acidente, aí esse acidente, o advogado lá do reclamante, ele vai falar, uai, tinha prontuário das instalações elétricas, né? Aí você, ai, não sei o que que é isso, meu professor lá do Senai não falou, né? Ou lá no curso de engenharia, né, lá no Instituto Federal, né, ou lá no Senai, não me falaram, né? Então, você tem que saber, né, que existe o prontuário das instalações elétricas, existe essas exigências. Você, como eletrotécnico, né, ou engenheiro eletricista, é obrigado a saber, né, e se informar sobre isso, porque uma hora você, como funcionário, né, você como encarregado, você como chefe, pode ser cobrado, já que você é da área, né? Pode ser cobrado em relação a isso. E aí você não pode alegar desconhecimento, porque você tem o diploma, né? O diploma de eletrotécnico ou de engenharia elétrica. Fechou? Então é isso, pessoal. Vou, né, lembrando aqui, ó, essa aqui é a última aula de gestão da manutenção, né? A gente já comentou em aulas anteriores as tarefas, já corrigi, né? Estou aguardando aí o último aluno entregar e próxima semana a gente já vai iniciar, né, com instalações elétricas do sistema elétrico de potência, tá bom? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula aí na próxima UC, tá bom? Com Deus, pessoal.